Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos lá, então. Puxa para mim aqui o vídeo. Pessoal, tudo que é bom dura pouco, né? Infelizmente. Ainda bem que durante esses dias aqui estivemos juntos, muitos de vocês estiveram aqui acompanhando os 4 dias, e hoje a gente finaliza o nosso derradeiro último dia é o quarto meetup, né? De Continue Seu Negócio. André Vidal, sou sócio-diretor da Agile Think, e hoje vou conduzir aqui, ser o mestre de cerimônias aqui dessa nossa reunião que está sendo essa semana e está sendo muito proveitosa para todos, acredito eu. Tudo isso foi possível através da parceria da Agile Think com a Project Lab, né? Esse trabalho conjunto aí que acabou unindo muitas forças e está gerando frutos. Espero que vocês estejam gostando do que está sendo apresentado. Nossa equipe, ela é formada por incrível que pareça, 10 pessoas, né? Só que além dessas 10 pessoas, a gente teve os 15 mentores, as 15 pessoas que falaram nesses 4 dias. São mais de 1.000 inscritos e foi muita coisa nesse meio tempo. Então, teve e-book, teve pesquisas que a gente rodou para vocês. E hoje a gente tem uma surpresa no final do dia, tá? Então, fiquem com a gente para a gente conversar até o final desses 90 minutos, que é o padrão que a gente está utilizando nesses dias. E falando um pouquinho, fazendo uma retrospectiva rápida do que a gente falou nesses dias, na segunda-feira, a gente falou de contrair. Tudo isso tem um mote, né, que é o nosso framework CRER, né, que é um modelo que a gente acabou construindo justamente para dar toda essa temática. E no primeiro dia foi justamente o tema contração, né, o contrair. E nesse dia nós tivemos o Eduardo Carmelo falando um pouquinho de gestão de pessoas, Marino Tobias falando da parte financeira, importantíssima, Maida falando da parte jurídica, e ele acabou aparecendo novamente aqui ontem, e eu falei um pouquinho sobre a parte de gestão e técnicas enxutas. Na terça-feira, a gente acabou indo para outro caminho, né? Para expansão. Tudo que contrai tem que expandir. É mais ou menos o movimento que a gente tem de um buraco negro e um buraco branco. O buraco negro consome a nossa energia, retém, diminui, contrai, para que o buraco branco expanda. E em cima disso, nesse dia, quem conversou com a gente foi o Ronei Silva, que trouxe uma visão bem pragmática do ponto de vista de TI, né? A Cláudia Costa falando sobre marketing, a nossa estrela, né? Clodoaldo Araújo, que deu aquela animada nesse time aqui, falando um pouco sobre inovação, e o João Paulo Amorim, né? Que veio trazer um case real que está acontecendo. Fechamos o terceiro dia e abrimos, então, a quarta noite, né? Que foi ontem, e a gente falou sobre recuperar. E aí foi um show, realmente, né? Foi dos talks que a gente fez desse meetup, o mais humano, que contou com o Gino Trentin, falando sobre não só inovação, né? Mas como que essa inovação tem que refletir na vida das pessoas no momento de dificuldade. O Leandro Stock falando um pouco mais sobre recuperação de desastres, isso do ponto de vista tanto da empresa como desastres pessoais na vida da pessoa. O Marcos Maida dando alguns toques, algumas informações jurídicas importantes para quem porventura esteja passando por um período de recuperação, e o Francisco Maiolino também dando um show na parte financeira. Bom, falamos um pouquinho do que aconteceu durante essa semana, agora vamos falar desse Dream Team que foi formado hoje para falar nesse talk. E, assim, eu me sinto lisonjeado de estar chamando essas feras aqui para conversar com a gente. São feras na criatividade, são feras no pensamento, na forma de pensar nova, que vai exigir esses tempos futuros, né? Esse novo normal que se aproxima. E, além de tudo, eles são
resolvedores de problemas e makers. Eles põem para acontecer, que é o mais importante nesses dias atuais. Teremos 3 blocos, como de praxe, e nesse primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o tema do dia, né, que é a nossa grande conversa, que é justamente a parte de retomada, né? E para isso nós trouxemos alguns caras que são top. Então eu vou fazer uma apresentação breve deles. Estão falando de inovação, né? Esse meio executivo, que isso está sendo muito trabalhado nas empresas, né? O executivo puxando essa área de inovação dentro da organização. E está trazendo o Vitor Gonçalves. Ele é Head de Inovação da Verity Group, fera de mercado, um transformador, me permita dizer, Vitor, um transgressor de ecossistemas. Se apresenta aí para a galera. Pô, cara, essas palavras aí, você usou palavras pós-normais já, né? Transgressor foi ótimo, essa eu nunca tinha escutado para mim ainda. Mas obrigado, fala galera. Eu venho de uma realidade consultiva há quase 15 anos. Acho que a maioria das pessoas deve me conhecer pela AD, né? Trabalhei 11 anos na AdTech e participei de diversos projetos, tanto no Brasil quanto até no exterior, e foram projetos de características sempre voltados para inovação em modelos de negócio, inovação em processos, mas mais recente, nos últimos anos, um foco muito grande em cultura ágil. E cultura ágil através de uma consciência ágil, que é algo muito mais profundo do que métodos, práticas e ferramentas e rituais, mas sim entender que a agilidade não é uma filosofia simples de aplicar. Ela é muito simples de entender, mas aplicar não é algo tão trivial. Então, passei por alguns processos muito importantes aqui no Brasil, né? A transformação da Sul América, algumas outras empresas, e liderei alguns movimentos de design thinking, como o do FIES, o Novo FIES. Eu fui um dos mentores, facilitadores da criação do Novo FIES. Tenho uma abordagem de design thinking totalmente embasada do MIT, que é a minha escola, e eu amo de paixão. E vim parar aqui porque eu amo essa galera que está aqui, e uma das coisas que mais eu gosto de fazer é compartilhar. Então, bora pro jogo. Muito bom. Muito bom. Olha só. Então, vamos falar agora do nosso segundo convidado da noite, Sérgio Hart. Nosso estrategista de transformação ágil, digital, change management dentro das organizações. Posso até dizer que é o líder dos nossos líderes, né? Aquele cara que deixa o pensamento fácil. Se apresenta, Sérgio. Bom, boa noite aí todo mundo. Eu tenho uma carreira de executivo de TI, né? Eu sou economista de formação, mas nunca trabalhei como economista e fui CIO de empresas como Souza Cruz, Light, L'Oréal, Sephora, e também já trabalhei em startups e tem mais ou menos 20 anos que eu lido com transformação digital, a princípio nessas grandes multinacionais. Então, eu posso dizer para vocês com certeza que eu sei muito bem o que não deve ser feito. Mais do que saber o que fazer, saber o que não fazer é mais importante, né, Sérgio? Bom, agora vou apresentar esse amigo e parceiro aí dessa jornada aí de continue o seu negócio, mentor de líderes, assim posso dizer, CEO da Project Lab. Fala um pouquinho mais sobre você aí, Roberto. Boa noite, Vidal. Prazer estar aqui novamente. Quer dizer, eu fiz a mediação do primeiro dia, do terceiro dia, participei ali do segundo de Butuca, né? E agora estou aqui no outro lado do muro, né? Estou aqui no lado do lado desses feras aqui, costas quentes, né? Então vai ser um prazer participar hoje, colaborando com alguns pensamentos, alguns insights, né? Algumas orientações. Basicamente, a minha vida é muito diversa. Já fiz muita coisa. Então, assim, não dá para resumir em poucos minutos. Então, basicamente, o principal é que a gente aprende a aprender, né? E a gente está sempre mudando, sempre aprendendo. Então, assim, eu vou passar para vocês, no tempo que eu tiver, o que eu aprendi até agora, que pode ajudar você a sair dessa, né? Assim como todos nós aqui. Muito bom, muito bom. E, por fim, chegou
aos 45 minutos do segundo tempo aí para o nosso time, mas é aquele que já entra fazendo gol, né? É o Mário Trentin. Mário, ele é CEO do PMO Global Alliance, né? Tem a Trentin.com, está sempre envolvido. Bom, Mário, ele é uma das nossas referências no que diz respeito à gestão, e nesses últimos tempos vem trabalhando muito com a parte de transformação digital das empresas, né? O trabalho para o novo normal. Se apresenta, Mário. Vamos lá, pessoal, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e com toda a equipe da Project Lab para poder falar um pouquinho sobre esses desafios que a gente tem passado em relação à crise do coronavírus, que está afetando todo mundo, todas as empresas, todas as organizações, de maneiras diferentes, e acho que a gente vai ter uns pontos de vista bem bacanas durante essa discussão. Eu trabalho hoje especialmente na Trentin, que é uma consultoria de implantação de sistemas Microsoft. Fazemos a parte de transformação digital, gestão de projetos, PMO, mas especialmente com foco em automatização de ferramentas dentro de plataformas. E também sou CEO da PMO Global Alliance, que é uma comunidade de profissionais de escritórios de projeto no mundo inteiro, tem 10 mil membros no mundo inteiro, e várias pessoas aí certificadas, PMO-CP, PMO-CC. Trabalho com gestão de projetos, especialmente num nível estratégico das organizações há mais ou menos 20 anos, estão em escritórios de projetos corporativos, enfim, que acaba estando envolvido com aquela estratégia do momento da organização. Então já houve diferentes estratégias, né, de reengenharia, processos, uma série de coisas, e hoje cada vez mais para essa necessidade de transformação digital, que é o que vocês têm ouvido aqui, acelerado a partir também da crise do coronavírus. Algumas organizações já possuíam, inclusive, o chamado escritório de transformação digital, um PMO dedicado a um portfólio de transformação digital, e outras estão começando a descobrir agora o que elas vão fazer em relação a trabalho remoto, home office, que não é apenas a questão de ferramentas, né? Como vocês também já devem ter ouvido ao longo da semana, e vamos enfatizar isso também sobre outros pontos de vista hoje, a questão de processos das pessoas, enfim, de um envoltório ali, um ecossistema todo que é suportado por ferramentas, mas que a ferramenta não é a única solução, né? Não adianta você estar uma plataforma, um conjunto de softwares de uma empresa para outra, se não houver a cultura, as pessoas, o treinamento, os processos, a otimização operacional. Isso. Nossa, hoje o dia vai ser recheado, tá? Então vamos começar o nosso primeiro bloco, e eu já começo cutucando a fera aqui do nosso time, uma das feras, mas vai ser muito legal a resposta que a gente vai ter. Vitor Gonçalves, nessa retomada, meu caro, quem faz as regras? Hoje é o Covid, e amanhã, o que vai ter de novo aí, meu velho? Cara, a gente está falando muito dessa realidade normal que eu concordo. A gente teve uma conversa antes, né? E eu concordo porque, na realidade, a gente está vivendo um ciclo de novos normais há algum tempo. Na verdade, sempre foi assim, vai continuar sendo e mais intenso. Acredito que esse ciclo é um pouco mais diferente, é mais intenso, é mais pesado, porque além de envolver uma de dor financeira, tem o aspecto da dor no sistema de saúde, então isso torna uma coisa mais caótica do que ela já vinha sendo. Mas a realidade é que tem uma coisa que poucas pessoas sabem, mas de tanto que eu tenho falado recentemente, eu acho que já não é tão pouco assim que sabe. Mas antes de entrar nesse universo de design thinking e tudo, eu comecei uma faculdade de história. Foi minha primeira formação quase concluída foi de história, mas eu abandonei no meio. Mas gosto de trazer a história para entender e projetar um pouco a realidade que a gente aprender com o passado e olhar lá na frente e falar, cara, o que tem de tendências e recorrências ou padrões que podem se repetir? E a realidade é que a gente está repetindo agora padrões de comportamentos que já existiram em algum momento e, na boa, se a gente não tomar consciência
ou português, claro, e aí eu vou começar, né, o lance da fera aí, se a gente não tomar vergonha na cara, a gente vai repetir esses mesmos padrões, seja quando aparecer o Covid 5.0, 6.0, ou seja lá o que for, ou pode ser qualquer outra coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou pegar uma referência histórica aqui para essa reflexão, que eu não sei quem daí, são cento e poucas pessoas aqui conectadas, aliás, obrigado, mas eu não sei quantos de vocês já tiveram na Itália e já foram lá assistir, lá na Capela Sistina, e aí viram a pintura famosa do Michelangelo, que é uma das obras dele que, na verdade, o tornou mais famoso, e eu não sei se a maioria das pessoas sabe, mas ele não era pintor. E aí, o que eu quero colocar como uma história aqui? O Michelangelo, ele foi convidado há quase 500 anos atrás, pouco mais que isso, para fazer o mausoléu de um papa, do Papa Júlio II. E ele topou e tal, né? Era o que ele gostava de fazer, escultura. Só que a relação dele com a igreja não era tão boa. E aí o que aconteceu? Os conselheiros da igreja falaram pro Papa, ó, desfaz dessa parada aí, cara. Esse cara aí não tem boa fama aqui pra gente, não vai pegar bem, não. Aí o Papa foi lá e falou, olha, já era, acabou, quebra essa... Não vai ter mais essa oportunidade aqui, vamos romper. E aí o Michelangelo falou, pô, tá de sacanagem, peraí, como é que eu vou ficar? Eu vou ser demitido? Não, peraí, me dá alguma coisa, me dá uma contrapartida aí. Nessa contrapartida, eles conversaram lá no conselho e definiram para ele, propuseram a ele algo que ele jamais toparia, porque ele não gostava de fazer, pintura. E aí propuseram a ele fazer a pintura da Capela Sistina. E quando ele recebeu essa proposta, ele falou, cara, se eu não topar, eu vou ficar queimado com a igreja. Mas se eu topar, eu vou me meter a fazer uma parada que eu não sei fazer. E eu posso me queimar por fazer uma coisa de péssima qualidade. Mas ele topou o risco, ele topou aquilo com muita contra-vontade dele, aprendeu tudo que podia, se trancou lá 4 anos para fazer a pintura da Capela Sistina, aprendendo com os melhores mestres, e só aquilo que tornou o cara, né, mais famoso. Ele era especialista assim. E eu não sei quantos de vocês sabiam dessa história, mas é uma história para mim fabulosa, porque quando a gente não deixa, às vezes, de criar algo por conforto, ou porque a gente está fazendo uma coisa que a gente só limitou-se a aprender e não sofreu as pressões externas que viram e falam assim, ai, amigo, sai desse momento, sai dessa zona, sai desse lugar, porque aí você não aprende nada. A gente é o tempo inteiro bombardeado com agentes externos que dizem muda, muda, muda. Mas a gente, como ser humano, tem uma tendência natural a querer ficar no conforto. E isso é explicado pela ciência, mas eu não vou me estender nisso. E a ideia a gente está passando agora um momento que, cara, para você ser criativo, para você inovar, para você fazer gestão do teu negócio e ter alguma alternativa para você prática, que a gente vai falar disso aqui, você vai precisar liderar também, mas você vai precisar lidar com o desconforto. E aí acho que a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, a pós-normalidade sempre existiu, ela vai sempre existir, ela vai ficar mais intensa, o novo normal vai ser mais difícil? Vai, já tivemos outros novos normais, já tivemos dificuldades. Eu peguei um exemplo de um cara 500 anos atrás, que não estava afim de fazer uma parada, lá fez isso certo. Histórico. A gente vai passar por sucessões que são desagradáveis que a gente vai ter que fazer. Então, acho que a lição aqui de cara é quão disposto você está para pintar a sua Capela Sistina. Quão disposto está para fazer aquilo que você não está afim, mas para chegar aonde você ainda não chegou. Então, isso é uma reflexão de inovação. Só que agora o mundo está te está te pressionando a isso. Não tem mais escapatória. Tu vai ter que fazer ou tu vai morrer. Literalmente, e também no negócio, né? Infelizmente, pegou as duas camadas aqui. Então, a grande questão a provocação é essa. A gente tem um monte de Capela Sistina para pintar, cara, e não dá para recuar. Não dá. Agora é momento de ser agressivo, de se usar, sim, ser estratégico, ser criativo, mas não dá para você continuar fazendo o que você fazia. Então, quando a gente se refere ao normal, acho que é muito de adotar novos padrões de pensamento, que o mais difícil disso tudo é que para você adotar um novo padrão de pensamento e ter novos resultados, você tem que lutar seriamente com aquilo que você aprendeu a ser. E aquilo que você aprendeu a ser veio na construção de anos. E agora vem um Covid que fala, muda. Porra, é difícil. Então tem muita gente que ainda vai passar o Vale da Morte aí, ó, a barriga do Vale da Morte, está aqui. Vai ficar um tempo. Mas na boa, o que a gente tem que fazer? Se você tem mais consciência, você que está ouvindo aí, está assistindo, porra, tá vendo um empresário, vai a mão pro cara. É tempo de colaboração. Se não for, não vai sair do lugar. Colaboração, agilidade.
é tudo junto, isso misturado, e quem não fez agora tem que correr atrás, né? Bom, esse momento que a gente está vivendo, ele está muito nebuloso ainda, né? O termo em inglês blur, né? Sérgio, ilumina para a gente esse momento. Como vai ser essa retomada? A gente está falando de coisas singulares, vida, trabalho, relações humanas. E aí? O que vem por aí? Isso é difícil da gente fazer previsões, né? A gente pode fazer algumas especulações, né? Mas concordo muito com o Vitor também. Eu acho que esse tipo de mudança é uma mudança que vai deixar muita dor. Eu tenho algumas preocupações específicas. A primeira que eu tenho é que a gente está falando muito de vida corporativa, né, de empresário, a gente está falando muito de como é que vai ser o relacionamento na empresa, né, mas a gente está esquecendo aí que os 70%, 80%, 90% da população está ficando cada vez mais obsoleto, né, porque esse distanciamento que está sendo causado por catástrofes ou por pandemias, ele exige que você utilize mais tecnologias, né? E quem é que vai utilizar mais tecnologia? Quem tem um poder aquisitivo para isso, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho muito grande, porque eu acho que o Yuval Harari está certo, né? A gente está criando vai se criar um exército de inúteis aí bastante significativo. Agora, existem algumas oportunidades também, né, que eu vejo, né? A gente estava conversando justamente ontem sobre isso. Eu acho que vai ter uma preocupação muito grande agora na utilização de mecanismos e tecnologias, né, de você se comunicar à distância. Então, esse trabalho remoto vai ficar cada vez mais presente e, consequentemente, aqueles que souberem organizar o seu horário de trabalho, eles vão conseguir curtir mais a família, curtir o filho, como o próprio Vitor deu no depoimento dele, que ele estava brincando com o filho dele e tal, né? Eu também estou morrendo de saudade dos meus que estão lá no sítio da sogra. Mas eu acho que isso, de certo modo, vai deixar a gente mais próximos da nossa família. A segunda questão que eu vejo também que é muito importante é uma tendência global das empresas voltarem a verticalizar a produção delas, que antes estava fragmentada pelo mundo inteiro, né, com essa ideia da globalização de você produzir onde é mais barato. Agora está se percebendo que existem certas coisas que são estratégicas, né, como desde armamento nuclear e agora remédio, né, e equipamento médico, que você precisa ter uma fabricação local, senão você fica dependendo da China ou dependendo do teu avião ficar retido lá no aeroporto de Miami, né? Então, eu acho que vai ter uma tendência muito grande a ter uma reverticalização de produção local, né? A terceira coisa que eu vejo também com essa questão do coronavírus e com a vinda de outros vírus que a gente vai ter, né, na versão 20 para cima, cada vez mais um isolamento, né, das populações. A gente vai ficar muito mais isolado nas nossas cavernas do que antes. Isso vai gerar mais estresse, mais depressão e, consequentemente, uma necessidade de apoio online para as pessoas, uma necessidade de entretenimento online para as pessoas. Então, a gente pode esperar o surgimento de muita ajuda, desde psicoterápica até psiquiátrica, ou de entretenimento, né, de cultura online, que eu acho que é uma coisa que vai surgir bastante, né? E, por último, uma coisa que eu achei engraçado é que tem gente falando de que, como agora a questão da saúde vai ser crucial, a gente vai ter uma espécie de ISO 9000, falando em bom português, dizendo que é um atestado de que você é limpinho, né? Ou seja, que você não vai ter nenhuma doença nem nada, que você pode, sei lá, apertar a mão de alguém ou estar trabalhando junto com alguém. Então, esse certificado de limpinho vai começar a ficar cada vez mais. Os produtos também vão ter certificados de serem limpinhos, é como se fosse comida kasher, aquela comida judaica, né, que é feita de uma forma específica, né, virada para Jerusalém, não sei o quê. Eu acho que vai ter uma certa preocupação com esse tipo de coisa. Então, ao mesmo tempo que a gente vê sérias dificuldades, a gente vê algumas oportunidades. Mas eu tenho preocupações que são mais sérias, que é com essa população
e com uma coisa também que a gente não pode esquecer, nós continuamos sendo seres humanos, né? E como seres humanos, nós somos animais de matilha, nós somos animais de tribo, nós somos tribais. E na medida que as nossas tribos começam a ser separadas, mesmo que a gente tente se integrar eletronicamente, não é a mesma coisa. E isso pode ter um efeito muito grande no que diz respeito, por exemplo, o que é uma marca de uma empresa? O que é uma lei que todo mundo adere? Todo mundo adere a uma lei, todo mundo acredita numa marca, né? Mas isso são conceitos que vêm de consenso. Então, na medida que você começa a fragmentar a convivência da população, o quanto esses conceitos também não vão estar sendo repensados, né? Desde o conceito de uma empresa, de uma marca, que eu quero dizer, até o conceito de uma lei, de um código de Hammurabi aí. Eu não sei o que vai acontecer com isso, mas eu acho que isso vai mexer com a gente de alguma forma. Essa é a forma que eu estou vendo. Os próximos passos nossos serão menores, mas com uma consistência muito maior, né? E pensando até, né, nesses passos consistentes, eu acho que a gente acaba remetendo o papel do planejamento, do projeto em si, né? Porque o projeto ele é para construir coisas novas. E aí eu puxo o gancho para o Roberto. Esse mundo que a gente estava vivendo até agora, Roberto, cara, a gente vai ter que colaborar na marra agora, né? Fala um pouquinho para mim sobre isso. Zé, muita coisa vai mudar. Acho que o Sérgio foi muito feliz aí em falar em algumas das tendências, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar esse processo. Vai durar diferente para uns, para outros. E, de repente, assim, o que vai acontecer primeiro, o pessoal vai começar a trabalhar em algumas áreas, né? Vai liberar aos pouquinhos o comércio aqui e tal ali, com algumas restrições. Mas eu acho difícil ter aglomerações, assim, né? Autorização para eventos, festas, até de esportes. Tudo que traga uma multidão, isso vai demorar um pouco mais, as pessoas vão ficar meio ressabiadas e o próprio governo vai ficar meio assim para conceder licenças, então isso aí vai não sei até que vai estender e acaba sendo uma mudança de cultura, de comportamento, né? Então, assim, resta ver o que vai acontecer, né? Alguma coisa vai ser bem diferente, né? Agora, eu fiquei com uma imagem na cabeça que eu queria, né, compartilhar com vocês, do Victor, né, quando ele falou, imaginando o Michelangelo falando em italiano para o clero lá do Vaticano, tá de sacanagem, em italiano, assim, como é que deve ter sido isso? Tem que ficar bonzinho, né? Pois é. Mas esse é o Vitor, né? Assim, ele traz umas imagens que a gente fica, né? Mas, enfim, muito feliz de estar nessa oportunidade de estar com vocês aqui e ter um sentimento agora no último dia que a gente está fazendo uma coisa bem bacana, né, no meio dessa pandemia, assim, para auxiliar, dar insights a centenas de empresários do Brasil, né? E aí vamos fechar com chave de ouro e vamos continuar ajudando e continuar dando o que a gente sabe de melhor, né? Mas falando desse último tema de retomar, que eu acho que é da maior importância, né? Assim, todos os temas que a gente falou são importantes, mas agora esse retomar é o que vai durar mais, né? Porque, assim, tudo vai passar e uma certeza, uma coisa certa que vai ter retomada para todo mundo, para mim, para qualquer um que está me assistindo, né? Só se alguém, né, partir dessa para uma outra dimensão, mas quem ficar por aqui vai ter retomada. A diferença é como é que ela vai ser para cada um, né? Então, tem uns que vão retomar cambaleando ainda na UTI, a gente falou sobre isso ontem, né? Que não vão se recuperar, vão demorar muito para se recuperar. Outros vão ter que renascer de alguma forma, né? Assim, a coisa foi para o buraco e aí eles vão ter que se reinventar. Outros ainda vão tentar voltar para o antigo normal, porque assim, está muito sangue a maneira de trabalhar, a maneira de viver, e vai ter muita gente achando que isso vai passar e tentar trabalhar e se relacionar da mesma forma que antes, né? E aí, assim, vai ter uma dificuldade, esse antigo normal não existe mais, né? E vai ter aqueles que estarão prontos para prosperar nesse novo normal, que é o tema dessa noite, né? Como é que você vai se preparar para prosperar, né? Então, de que forma você quer fazer parte dessa retomada, porque vai ser uma delas, né? Então, eu sei que nem todo mundo vai dizer, pô, Roberto, mas o meu negócio foi atingido mais forte que o outro. Aliás, tem uns que estão bombando, já vão
não vão para contração, né? Assim, o primeiro dia foi contrair, aquela ideia de que todo mundo está contraindo. Não, tem muita gente que está expandindo direto, está bombando, né? O Zoom, por exemplo, partiu de 10 milhões para 200 milhões de usuários, e assim, em um mês. Quer dizer, que fenômeno acontece? Não existe, normalmente, nenhum fenômeno onde uma empresa multiplica seus clientes, seu faturamento, seu valor de mercado assim tanto. Até que todo mundo começar a achar buraco no Zoom lá para dizer, olha só, mas tem problema de segurança e tal. Tudo bem, deve ter, e já estão corrigindo. Agora tem um botãozinho de security aqui e vai reagir. A questão tem que baixar a bola do Zoom, por exemplo, né, porque está crescendo demais. Então, assim, uns estão bombando, né, advogados estão bombando. Né, eu converso com alguns aí, não tenho tempo de falar, Roberto, eu estou assim, estou atendendo meu cliente, tá, porque as coisas estão, né, ninguém sabe como é que vai ser, está todo mundo querendo rever contratos, está todo mundo querendo, né, ver como é que vai ficar. Então, tem alguns que estão já partindo para o expandir direto e não vão nem sentir essa crise, elas vão prosperar, vão, enfim, bombar. Mas a maioria não. Né? Então, a maioria é que nem nós aqui, estamos aqui na preocupação e estamos tendo que desenvolver a nossa resistência aqui. Aliás, a palavra é resiliência. Né? Então, tem duas coisas que vão fazer bastante diferença em como é que você vai passar por isso. Né? Uma delas é justamente essa palavra que eu falei, resiliência. Como é que você ou sua empresa desenvolveu até agora a resiliência? Uma capacidade de reagir rápido após uma queda ou revés, né? Aquela velha máxima de torta, quebra. Né? É melhor eu ser flexível, deixar o vento passar, do que ser resistente, né? Que nem a árvore, quebrar e aí pronto, ser rebocada e acabou a minha vida. Né? Então, resiliência é muito importante. Outro fator, que é assim, um ponto que é mais a minha praia, é se você se planejou para a retomada. Né? Como ela vai acontecer, se você está pronto para ela. Então, o planejamento faz toda a diferença. Uma coisa é você se pega de surpresa, outra é você saber o que te espera e estar preparado. Né? Então, essa é uma coisa que eu aprendi, ficou claro para mim no mestrado que eu fiz na Inglaterra, a definição de crise. Né? A minha dissertação foi sobre estudar o ponto de mudança, acontece uma mudança no megaprojeto. Acontecem várias mudanças no megaprojeto que demoram anos. E aí sempre tem essas mudanças. Né? Então, fui estudar o ponto, o que acontece naquela hora que muda. Né? E aí, com isso, estudei muita gestão de crise e tudo. Assim, e a definição de crise é bem interessante. Significa assim, quando você tem uma situação em que você não tem resposta prévia, você não está preparado. Pode ser qualquer coisa, você não tem resposta, é uma crise para você. Já uma emergência é alguma coisa que você tem que agir rápido e que você pode ser uma crise se você não estiver preparado, pode ser apenas uma emergência que você está preparado. Por exemplo, está pegando fogo na sua casa. Se você não tem mínimo preparo para isso, você vai entrar em pânico e você pode morrer, sua família morrer asfixiado, você pode fazer umas porcaria, jogar coisa e piorar o fogo, ou você sabe lidar com isso, tem um extintor, ou tem uma evacuação planejada e está tudo certo. Você perdeu ali um pouquinho de patrimônio, mas não houve um problema muito grave. Né? Então, é apenas uma emergência, não houve crise. Né? Então, assim, essa é uma questão, se você entra em pânico ou não. Né? Então, essa aí sobre essa pandemia, a gente não pode dizer que ninguém nunca pensou nisso. Né? Assim, pouca gente estava preparada para isso. Alguns estavam. Sempre tem alguém que está preparado, mas a maioria não estava. Né? Então, assim, circulou pela internet aí, acho que todo mundo já deve ter visto, 2 vídeos. Um do Bill Gates no TEDx, falando sobre pandemia, alguns anos, 5 anos atrás, e outro agora que circulou há pouco tempo, do Bush, dizendo que os Estados Unidos não estavam preparados para uma pandemia, que eles tinham que ter um plano, e eles já tinham um plano para isso, mas não foi levado adiante. Então, os Estados Unidos está nessa situação hoje, né, um dos países mais afetados, com um recorde de mortes e tudo, porque não seguiu, né, não se preparou. Então, é crise. Né? Então, assim, agora, no início ou no meio, a gente não sabe. Eu acho que mais para o início. Né? Assim, a pandemia vai durar o tempo que tiver que durar. A gente não tem controle sobre isso. Tá? Então, esquece sobre isso. Mas, para cada um de nós, a crise vai demorar menos e mais. Né? Assim, de acordo com o preparo de cada um. Para uns, a crise vai passar mais rápido. Para outros, vai se estender até depois da pandemia. Né? Então, assim, a questão de como é que a gente vai se preparar para poder passar por isso o mais rápido possível. E é isso que a gente vai discutir mais a fundo aqui hoje,
e depois aí que a gente pode fazer mais coisas. Mas como se preparar para a retomada? E aí, no caso do meu tema, gestão de projetos, tem muita coisa que você pode fazer, né, para poder a gente melhorar essa retomada. A gente vai discutir isso no próximo bloco. Mas todas as gestões são importantes. Gestão de projetos, gestão financeira, gestão executiva. Então, assim, é isso que a gente vai falar e esse é um recado, né? Se preparar e cada um tem que ter a sua crise própria e o mais rápido possível. Já está dando spoiler do próximo, né, Roberto? Não se segura. Mas o próximo, Vamos lá. o Mário agora vai falar de coisas bem legais. Então, agora, eu passo a palavra para o Mário. E o Mário, ele tem essa visão de mercado. Visão não, né? Praticamente a nossa lupa de mercado aí, que dá o zoom para a gente poder ver como que essas empresas estão passando pela crise, Mário. Elas estão colaborando mais, estão de olho no dinheiro, como que está acontecendo isso? Acho que tem diferentes indústrias, diferentes organizações, estava acompanhando aqui no chat também, e alguns tipos de trabalho, eles realmente não podem ser feitos virtualmente. Aqui estava o atendimento, né? Acho que a Larissa falando aqui sobre atendimento, que é médica, dermatologista, e que a maior parte da renda dela vem de procedimentos, que nunca vão ser online, obviamente, né? Porque esses procedimentos vão ter que acontecer presencialmente, não dá para você cortar o cabelo online também, tem uma série de coisas aí que estão paradas, esperando ser retomado, esperando voltar a liberação das pessoas irem trabalhar nisso. Então, quando a gente vai falar de retomada, de curva, ou mesmo do que vai acontecer após a crise, eu acho que uma coisa que ajuda muito é você focar na sua indústria, ou tentar ter exemplos mais específicos ali para ver o que estão fazendo e se aquilo encaixa no que poderia ajudar você ou não, né? Então, muitos médicos foram para esses atendimentos online. Nós, inclusive, ajudamos várias clínicas médicas. Você tem alguns hospitais aí hoje que já são paperless, não precisa de papel, em que partes de exames, outras coisas são feitas. E a transformação digital, ela, na verdade, é a criação de um novo modelo de negócios a partir da tecnologia, ou criação de um novo modo de trabalho, ou de uma nova estrutura organizacional. Então, muita gente acaba tendo essa dificuldade de, poxa, o que eu vou fazer como organização, enfim, como pessoa, mesmo se for o caso, como profissional, porque você está tentando pegar a situação antiga e jogar ela no digital, que nunca vai funcionar. Então, assim, vamos pensar aqui no caso médico que estava aqui no chat. Não vai dar para você fazer procedimentos dermatológicos online, obviamente. Mas será que você não pode criar outros serviços online que hoje não existem, por exemplo? Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu estava conversando com alguns colegas sobre, por exemplo, essas questões de academia, coach de corrida e etc. E aqui na minha cidade tem um cara famoso da parte de corrida, ele dava treinamento de corrida presencial num lugar aqui. E daí tinha uma limitação da quantidade de pessoas, ele tinha que estar lá, porque se ele não fosse, ele não ganhava também. E vamos dizer agora, nessa época que ninguém pode ir, não estaria ganhando nada. Mas ao longo do tempo, ele foi lá e criou um aplicativo de corrida, que mede algumas coisas lá dos corredores, para treino, enfim, vocês conhecem aí várias coisas dessas aí, como os aplicativos de academia. Então, assim, não vai ter academia, porque ninguém vai poder ir lá. Mas será que você pode fazer alguma outra coisa? Então, tem médicos criando algum tipo de, sei lá, orientação que ele possa dar, os nutricionistas fazendo esse tipo de coisa. Eu não sei se é possível, porque também muitas vezes a gente dá ideia, mas pode ser que não funcione na sua indústria. Mas você tem que pensar em criar outras coisas, novos produtos, novos modelos de negócios, nova forma de trabalho, ou uma nova estrutura organizacional que permita você utilizar as coisas digitais, vamos dizer assim. Mas falando nessa própria parte de transformação digital, ferramentas, etc., um monte de gente trabalhando, todo mundo trabalhando home office hoje, ou se isso vai continuar, ou isso vai aumentar, depende bastante, mais uma vez, de indústria, né? A gente vê, por exemplo, a parte da educação. Então, muitas escolas indo para Google Suite, indo para Microsoft Education, indo para uma série de opções aí, Moodle, enfim, tem bastante coisa já há muito tempo
não é uma novidade, é questão de EAD e, enfim, novos métodos de ensino, mas o que acontece é que também tem umas questões culturais. Então, quando você pensa que o aluno quer ir para a sala de aula porque ele acha que aquilo lá é mais valioso, se você for pensar, os alunos pagam mais num curso presencial do que num curso online. Você prefere pagar mais num MBA presencial do que num MBA online. Eu não gostaria, por exemplo, que meus filhos, crianças, estudassem EAD online, porque eu acho que, primeiro eu preciso, né, me livrar deles, que é um objetivo de mandar as crianças para a escola, né? Então tem que ser presencial. E a outra coisa é que você tem a socialização e uma série de outras atividades ali. Então hoje isso está sendo feito online, por exemplo, a escola dos meus filhos aí estão assistindo aula online, e quando acabar esse negócio eles vão voltar para a sala de aula. Então tem indústrias que estão sendo transformadas, tem gente que descobriu que não precisa, talvez, de um escritório caro de 500 metros quadrados lá em São Paulo, que ele pode colocar as pessoas home office e reduzir isso, talvez, e aí isso está fazendo uma transformação para ele. E tem gente que está precisando se virar aí na crise para depois poder voltar à sua situação atual. Porque o que acontece é que o mundo sempre passou por essas mudanças, como o Vitor estava falando, mas essas mudanças são absorvidas de maneira diferente, seja por parcelas da população ou por segmentos de indústria, e não vai acontecer nunca do dia para a noite, né? As indústrias maiores, mais inovadoras, elas estão sempre na vanguarda dessas coisas, mas não significa que isso funciona para todo mundo. Algumas indústrias são comoditizadas mesmo, e vão continuar sendo comoditizadas. Tem margens baixas e vão continuar tendo margens baixas, vão continuar talvez não tendo um caixa de tanto tempo, porque até quando a gente fala nessa questão de se as empresas estavam preparadas para a crise, ou mesmo os líderes, um comentário aqui no chat que os líderes mundiais não estão preparados. Na verdade, ninguém estava preparado, né? Que estava preparado por sorte. Apesar de ser uma coisa que não é novidade, a gente já teve aí gripe suína, gripe do frango, etc, né? Até na época do H1N1 também não teve as aulas, me lembro, foi cancelado todos os MBAs lá da FGV, escola de criança, tudo foi cancelado também naquela época. E, puxa, por que as organizações não se prepararam? Porque a preparação sempre tem um custo. Então, quando a gente está falando de organização, quando começou essa crise do coronavírus, na verdade, em janeiro, eu já estava envolvido em várias coisas, porque como ela estava acontecendo na China, muitos dos clientes nossos têm fornecedores da China. Então, os caras já estavam ficando sem grandes equipamentos de maquinário pesado, que é feito na China, muita coisa sobre encomenda, parte de eletrônicos, uma série de coisas. Então, em janeiro, fevereiro, algumas multinacionais aqui no Brasil e no mundo já estavam preocupadíssimas e acionadas no modo crise. Antes de a gente ter doença em Itália, por exemplo, em Brasil, etc. E daí vem a pergunta também, né? Eu tive numa organização que a gente estava fazendo um assessment de PMO e de portfólio e o que se poderia fazer em relação à gestão de risco, à gestão da crise, como o Roberto bem colocou aqui. E aí isso vai ao que o Hart estava falando aqui também. Algumas indústrias vão pensar em verticalizar a sua produção, trazer para o seu país, alguma parte eletrônica foi para os Estados Unidos, mas não necessariamente isso vai acontecer, porque a China ainda é muito barata. Então, assim, uma das organizações que a gente estava conversando, o cara tem uns milhões de dólares lá de projeto, tudo na China, e o cara falou, qual que é a opção? A opção é fazer na Europa. Custa 5 vezes mais. Então abandona o projeto, porque a gente fez o orçamento com uma margem considerando China, considerando usar a Índia. E tem pandemia, então vamos lá acionar a cláusula do contrato, que estamos em né, OMS, etc e tal, e parou a brincadeira por aqui. Agora, então, o ano que vem, quando passar a crise, a gente sempre vai comprar da Europa, da África, sei lá, dos Estados Unidos e evitar a China, porque as gripes começam lá, né? Não necessariamente. Então, tem muitos fatores para serem considerados nessas decisões, o que torna o ambiente difícil e incerto. Então, todo mundo está fazendo previsões, muitas vezes no sentido de tentar dar alguma orientação, talvez alguma coisa assim, mas previsão é previsão, né?
E para cada indústria vai ser diferente, e ainda para a sua empresa vai ter as particularidades da sua própria empresa. Então a gente vê construção civil, por exemplo, paralisada, Mário, falando de outras indústrias. segura Opa, aí, cara, que você já tá aqui pulei com o a bloco aí, molecada pulei do o bloco. segundo bloco, mano. Então, vai lá, volta aí. Beleza. Pessoal, desculpa, Mário, mas Claro, estamos ainda apegados ao tempo, tá? vamos lá. Então, com isso, a gente fechou esse primeiro bloco, né? E mais uma vez, a conversa esquenta aqui no chat. Pedimos para vocês já deixarem as perguntas para os nossos especialistas, para o terceiro bloco a gente já começar a trazer perguntas de vocês. E também a gente vai ter a nossa pesquisa do dia, né? Nesse segundo bloco, até para a gente já dar o tom, como a gente está chegando e o que vai ser esse novo normal. E aí eu chamo de novo o Vitor para a conversa e falo, Vitor, transformação digital ou mental, cara? Muito bom. E para mim, naturalmente, as duas, mas acho que foi. Eu não lembro, acho que foi o Trentin que comentou aqui logo no início, na abertura dele, que ele falou: pô, tudo bem, é legal ferramenta, técnicas, mas existe o elemento humano aí, e que a gente tem falado disso já, né? Agora, eu acho que existe uma parcela de o que pesa mais. Qual lado da balança que pesa depende do tipo de negócio, depende da tua situação, depende de vários fatores. Acho que a maturidade emocional para lidar com problemas é um ponto-chave. Se você não tem, você precisa ter. Eu tenho falado muito, até quando eu falo de criatividade, que criatividade, na boa, para mim resolver problema complexo hoje é uma coisa valorizada. O Fórum Econômico Mundial fala pra caramba, mas para mim, em algum momento, não sei te dizer quando, indo da linha da previsão, isso aí vai ser commodity. Cara, você vai ter que fazer. Você vai precisar resolver problema complexo porque os problemas vão continuar existindo e serão mais complexos. Então, se você não souber fazer isso, cara, aí não tem o que fazer, volta pra cama e dorme. Então, eu acredito seriamente que criatividade vai ser commodity, que resolver problema complexo vai ser commodity. Então, a tua capacidade de, como o Roberto falou, de ter essa visão resiliente para dar a volta por cima, que é a maturidade emocional, ela é chave. Eu vou trazer um exemplo para tangibilizar, tá? Ano passado, eu fui para Israel fazer a missão de inovação e, cara, eu lembrei esses dias de uma coisa que eu vi lá e que ela é perfeita para o momento que a gente está vivendo. Eu aluguei um apartamento no Airbnb lá em Tel Aviv e os apartamentos lá tem bunkers, né? Os prédios. Você vai para o subsolo em caso de alguma situação mais tensa lá e tal. E aí eu fui explorar o prédio. Eu tava lá e falei, cara, deixa eu ver o que tem nesse prédio aqui. Aí fui lá no bunker. E quando eu desci, cara, tinha uma salinha que era um self-market, era um mercadinho, numa salinha que, porra, imagina uma sala abandonada dentro do subsolo de um prédio. Mas o cara pegou lá, meteu escada, maquita, furadeira, liquidificador, eletrodomésticos, aparelhos e equipamentos que você precisa ter na tua casa. Ele botou aquilo lá numa parede, prendeu tudo com um cadeado. Aí tinha do lado de cada objeto desse um código e um QR Code. Você acessava com o teu celular e você, no QR Code, fazia a compra daquele produto. Ele liberava uma senha, aquela senha destrancava o cadeado e você levava o produto para casa. Eu filmei isso. Então era o self-market. Eu falei, caralho, primeiro que eu achei sensacional o cara ter criado esse negócio, eu não tinha imaginado por que o cara criou aquilo, e aí eu fiquei muito instigado, curioso, eu filmei, na época eu publiquei, fiz um monte de coisa, eu falei, cara, que maneiro, que maneiro. Aí vem agora o lockdown, tá todo mundo em casa, ou pelo menos muita gente, cara, porque ela tá ganhando dinheiro pra caramba. Pra ele a crise agora não tem crise, é o cara que criou. E aí eu fui atrás, porra, quem é o cara que criou essa parada? O cara é um padeiro. Eu não sei se tem padeiro aqui. E eu tô falando isso, não é de discriminação, não, porque eu acho muito foda um padeiro virar e falar, cara, meu negócio não é mais fazer pão. Meu negócio agora é resolver um problema complexo que existe, que eu tive a percepção e que eu vivi em algum contexto. Então teve uma situação que o cara queria comprar um equipamento, ele não tinha lugares abertos na região lá dele.
Fui pesquisar a história do cara. Aí o cara falou, porra, eu vou botar um self-market aqui. Aí botou. Olha aí, que sensacional. E aí eu fico pensando, né? O quanto esse cara não ousou, legal. O quanto ele não foi criativo, legal. O quanto ele não foi inovador, muito. Agora, então, né? Inovação é a criatividade que dá resultado. Então, agora ele está super inovador. Mas, cara, o combustível mais importante disso foi a sagacidade do cara, foi a sensibilidade dele estar atento para entender que existe um problema não atendido, não resolvido, e o cara deu uma resposta. E a resposta dele não precisou de dinheiro, de porra, nada disso. Sabe o que o cara fez? Ele pegou equipamentos que ele tinha na casa dele para validar a hipótese, coisas que ele tinha na casa dele nova, e botou para vender. E aí as pessoas compraram. E ele falou, beleza, tem um negócio, vou botar para rodar. Então, acho que mais importante do que método, que ferramenta, qualquer coisa, esse momento agora, esse mindset, eu sei que é uma palavra batida, mas, enfim, essa configuração mental, vamos trocar o mindset, para mim, é a resposta de muita coisa, cara. Esse olhar caracterizado pelo caçador de problema. Eu sou um caçador de problema. Se eu não for um caçador de problema, eu não tenho o que fazer. Porque o que mais tem é problema. E se mais tem é problema, mais tem oportunidade. Então, eu creio muito que ferramenta, técnica... Cara, eu crio ferramenta pra caramba. No meu dia a dia de consultor, tem um monte de business canvas de não sei o que lá. Tem milhares de ferramentas. Aí tem uma que não me atende. Eu pego essa daqui, combino com essa e crio uma nova. Então, não é ferramenta. A resposta não tá aí, né? Claro que quando você pensa em tecnologia, acho que a conversa vai para um outro nível. A tecnologia acelera o desenvolvimento de competências, de hábitos de consumo, ajuda em vários fatores aí da existência, qualidade de vida do ser humano, longevidade, mobilidade urbana, tudo isso. Mas a característica fundamental que eu entendo para esse momento é o cara que caça problema. E aí eu dei um exemplo de Israel, é só pegar o exemplo do Waze. Cara, o Waze veio de Israel. E o Uri Levine, quando criou, ele até anda com uma camisa que é Ame o Problema. E eu acho sensacional isso. Quantas das pessoas, os empresários hoje estão focando em amar o problema. E falar, cara, tem problema? Tem oportunidade. Isso é subverter o padrão de pensamento, porque a gente foi treinado na escola, até a universidade, o que quer que seja, para ser reconhecido por notas boas. Ou seja, acerta, não erra, pinta o caminho previsível, que ele é lindo, ele é gostoso, ele é bom, ele dá tranquilidade. Mas, cara, o mundo não tem mais homeostase, não. Acabou o equilíbrio, cara. Vai ter que partir para o jogo, vai ter que caçar problema. Então, eu acho que a resposta está aí. Caçar problema, entender que criatividade você tem que ter, não é mais luxinho, não é divindade falando, tu vai ser criativo, não existe esse papo. Então, é um olhar muito de subverter os padrões de aprendizagem que a gente teve. O Alvin Toffler falava isso. Aprenda a aprender, desaprender e reaprender. Então, acho que tem um peso muito forte para o pequeno e o médio e o grande empresário que não é capaz de se adaptar rapidamente e muitas vezes assumir com coragem que talvez a adaptação ele não tenha resposta para adaptar o negócio dele, mas ele pode criar outro negócio, que é o cara do padeiro, por exemplo. Show. É isso, cara. A inovação, ela está na resolução do problema da forma mais simples possível. Simples é lindo, né? A simplicidade ela é necessária e hoje o contexto financeiro, econômico exige racionalidade de recursos em todos os níveis, né? E falando em racionalidade, né? Dentro do que vocês estão falando também, vários insights vão ocorrendo. Nossa cadeia de valor ou as grandes cadeias de valor estão sofrendo um abalo sísmico nesse momento por conta do Covid, falta de consumidor, falta de chegar a matéria-prima para quem produz. E aí vem minha pergunta para o Sérgio. Pensando no ser humano, Sérgio, o ser humano voltará a ser humano? Bom, essa pergunta é meio filosófica, mas a gente nunca vai deixar de ser humano, né? A gente vai acabar se adaptando até algum ponto. Mas eu acho que tem algumas oportunidades interessantes aí. Eu acho que algumas coisas que devem ser feitas. Nós temos uma camada, a maior parte das empresas no Brasil são de pequenas empresas, né? Muita mão de obra informal e esse pessoal não entende muito de tecnologia, são muito poucos, né?
E eu acho que eles têm uma oportunidade, como o Vitor estava falando, né, de resolver esse problema com conhecimento mínimo de tecnologia para começar a vender o produto deles através de um marketplace, para começar a receber pedido por um WhatsApp, alguma ferramenta assim, né, desde que eles recebam uma ajuda. Mas eu acho que eles não necessariamente precisam ficar totalmente fora do ar. Eu acho que dá para o pessoal se levantar. E uma outra coisa que eu vejo também que é interessante é que a gente tem uma porção de consultores, né, de gente que está disposta a ajudar, e a gente pode também fazer isso. Eu estou também trabalhando com um grupo onde a gente vai pegar uma pequena empresa, vamos supor, um cara que é distribuidor de equipamento hospitalar. O cara quebrou a cadeia de valor dele, ele está sem saber como fazer. Pô, esse é um momento de ouro dele, né, cara? Distribuir equipamento hospitalar, pô. Então, esse cara, a gente tem que dar um banho de loja nele, assim, imediato. Então, a gente vai juntar como se fosse um Shark Tank, né? Só que é o contrário. O cara vem lá para receber apoio online. E a gente vai entender o negócio do cara e vai começar a dar sugestões para ele resolver esse problema. E se o cara se interessar, depois a gente aprofunda. Mas por que não a gente se juntar e começar a atender os pequenos empresários online, por exemplo, para dar soluções para eles? Porque para a gente muita coisa é fácil, né? Pô, abrir uma loja no Mercado Livre, qual é o mistério que tem nisso, né? Ou em qualquer outro marketplace. Mas para esse pessoal não é tão simples assim, porque eles não estão acostumados a mexer com isso, né? Então, eu acho que vai ter que abrir essa vertente de marketing, de venda, de tecnologia para esse pessoal, e com isso a gente pode ajudar muita gente, entendeu? É isso que eu acho que é a minha grande preocupação, esse pequeno empresário. Obviamente tem gente que não tem jeito, que não tem esse nível e que ainda vai ter que pegar 3 horas de transporte coletivo para fazer faxina e tal, mas eu acho que se a gente manter esses empresários com demanda, eles vão continuar empregando as pessoas que não têm essa capacidade tecnológica. Então, uma coisa vai acabar puxando a outra, entendeu? E, assim como essa, eu vejo várias outras oportunidades. Mas, com certeza, numa época de crise como essa, se esse pequeno empresário fizer um exercício do que, pô, realmente, qual é o valor que eu estou agregando? O meu negócio aqui, vamos pegar o exemplo do padeiro, né? O meu negócio aqui é vender pão, ou será que, de repente, ele não vai poder sair do pão para a ferramenta, né? Isso foi uma invenção incrível, mas se ele adaptar a proposição de valor dele para uma coisa similar e que tenha sentido hoje em dia, eu acho que isso pode ser uma das soluções também que pode ser obtida, né? Então, eu acredito muito em você repensar o teu modelo de negócio a partir do valor que você está agregando e seus serviços correlatos, vender por um marketplace, enfim, usar a tecnologia para te ajudar no momento desses, né? Essa aqui é a minha visão. Legal, muito bom, Sérgio. Agora, fazendo uma reflexão bem rápida, né? Se a gente olhar como uma estruturação de portfólio, programa, projeto, o programa 2020 está bugado, né? Tem muito problema aí para a gente resolver esse ano. E aí eu puxo a conversa com o Roberto de uma coisa que me chamou muita atenção na fala dele no outro bloco, que era justamente falando sobre crise. Crise, caos, novo normal. Parceiro, fala para mim, nesse programa, qual projeto termina primeiro ou qual começa antes? Sem falar de risco, lógico. Né? Pois é, o Vidal tocou num assunto bem interessante, que é assim, qual projeto entre vários, né? E aí a gente está falando de mais de um projeto, aí chegamos ao assunto de portfólio, né? Então, gestão do portfólio, gestão de programas, né? Gestão de múltiplos projetos, é isso que acontece em todas as empresas. Mas, antes de entrar nesse assunto, deixa eu chamar a atenção para uma coisa interessante aqui, olhando para os meus companheiros aqui, o Vitor, ele falou assim é um cara de criatividade, né? Eu concordo com ele que criatividade é commodity hoje em dia, né? Se você não for criativo, você já morre na praia, né? Mas, então, assim, é um cara de pensar diferente da caixa, de criar algo novo, né? Aqui a gente tem que sempre criar algo novo, mas assim, ele tem essa especialidade, tanto que eu chamei ele para dar
um curso de criatividade no nosso programa de liderança profissional. Então, esse é o cara para criatividade, para mudar, startar algo novo. O Sérgio Hart, ele já é um cara assim, de transformação digital, né, veio de TI e tal, mas assim, nos últimos 10 anos, né, Sérgio, você trabalha até mais tempo, especializado em transformação digital, que é essa mudança com tecnologia, qual é o impacto no negócio, modelo de negócio novo. Né? O Trentin também tem a pegada de transformação digital. Aliás, o Vitor está fazendo transformação digital na nova empresa dele. Então, a palavra de ordem aqui dos três é transformação digital. Vamos mudar as coisas. Né? Então, isso parte de um novo caminho, de uma nova direção. Ok, achei a direção, tive a mega ideia, tive assim, o insight, pô, é por aqui que eu vou. Ok, escolheu por onde você vai, e agora? Como é que você chega lá? Aí é delivery. Aí começa aquela coisa que você tem que fazer alguma coisa, ação, porque de ideia, gente, é muito bom, maravilhoso, tem que ter ideia mesmo, mas só de ideia. Todo mundo aqui já teve ideias maravilhosas. Quantos fizeram alguma coisa? Né? Então, assim, meu pai era né, já está lá descansando, ou então não descansando, fazendo outra coisa maluca lá. Mas o fato é que ele já não está mais entre nós, mas ele é um cara de muita ideia. Ele, pô, cada dia tem uma ideia nova. Ele até fazia algumas, mas ele tinha muito mais ideia do que fazia. Né? Então, assim, fazer é muito mais complicado do que a gente pensa. Né? E para poder fazer com eficiência, aí entra a gestão de projetos como uma das grandes ferramentas, uma grandes ajudas que você tem. Né? Então, você primeiro tem que achar a ação certa, aí já é estratégia. Achou a ação certa? Como é que você faz certo a ação certa? Né? Então, você tem que entregar aquela ação dentro de uma restrição de prazo, de valor, né? Que nem foi dito aí, assim, pô, foi o Trentin que falou, né? Assim, vai deixar de fazer na China para fazer na Europa, mas o meu business plan, né? Assim, o meu negócio está baseado na premissa que eu tenho um custo tal, e eu tenho que lançar até data tal, senão depois disso eu já perco a janela de oportunidade, e mais caro que isso eu não tenho retorno, então mato o projeto. Então, assim, a viabilidade do projeto está baseada em premissas, restrições do negócio. E aí você tem que gerenciar um projeto, quer dizer, entregar aquele objetivo final, se protegendo essas restrições, porque se você entrega aquela coisa que te pediram para fazer no dobro do tempo ou 3 vezes o preço, não precisa mais. Às vezes, se eu soubesse que ia ser tão caro e tão demorado, teria feito outra coisa. Por que você não me avisou que ia demorar tanto? Então, o papel do gerente do projeto, do profissional de projetos que está ali tocando aquele negócio tão importante para o resultado da empresa, ele precisa ter muito conhecimento sobre essa gestão. Né? Então, assim, é uma das competências fundamentais para qualquer profissional que trabalha hoje em dia. Né? Ninguém trabalha sem estar envolvido em algum projeto, como também empresas que não sabem gerir seus projetos vão gastar dinheiro à toa, vão jogar fora seus recursos. Né? Então, assim, essa parte do delivery é fundamental e ela assim, complementa toda essa parte de discovery, né? A descoberta por onde ir, e depois você consegue entregar a solução. Né? Então, assim, eu e o Trentin temos uma pegada mais de delivery, porque gestão de projetos, no caso de projetos também, né? E ele vai falar no próximo bloco de uma coisa bem interessante, né? Que é a produtividade nesse ambiente que a gente está. Eu espero que ele fale sobre isso, que é uma coisa que eu tenho expectativa de ouvir. Mas a questão é, você hoje em dia gerenciar projetos de uma equipe que está em casa, está em home office, né? Gerenciar uma equipe virtual é pouco mais complexo do que no dia a dia da equipe ali que você está falando, que as pessoas vão falar, cadê o negócio, não sei o quê. Você não tem essa agilidade. Você tem que entrar em contato, ver se o cara está disponível, atendendo, não sei o quê. Né? E aí, assim, a gente está, hoje em dia, trabalhando na frente do computador direto, de manhã até de noite. Muita coisa, muito input, todo mundo falando com todo mundo. Então, assim, está meio caótico essa comunicação. Né? E aí perde muita produtividade. E aí eu vou bater de frente, que eu sou um cara, né, corajoso, bater de frente com o Vitor. Eu também sou grande, ele é grande, então vamos lá, vou bater de frente com coisa que ele falou, que assim, ferramenta é ferramenta. Eu ia falar um palavrão, né, mas não vou nem falar. Não é bem assim. Né? Tem ferramentas e ferramentas. Então, se você escolher a ferramenta errada, você vai remar muito. Tudo bem, ele pode ter a habilidade de fazer ferramentas assim, muito boas na hora, mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo sabe usar as ferramentas que tem. Então, se você fizer um cronograma com Excel, você está perdido. E olha que tem muita gente que
Se você fizer o Word para tudo, você está perdido, né? Então, assim, você saber usar a ferramenta certa, e hoje em dia, pela complexidade que o Vitor colocou, tudo é complexo, resolver o problema complexo, ama o problema, tudo bem, resolve direito. Né? Então, como é que você vai botar uma ferramenta conversando com a outra se você não tem integração, se uma coisa, você vai ter que fazer retrabalho, se você não fala com a outra, não sei o quê. E agora, no mundo online, cada um tem seus padrões, tem que fazer APIs, tem que fazer integrações, o negócio o buraco é mais embaixo. Né? Então, assim, as empresas menores podem trabalhar com, né, ferramentas mais simples, e aí funciona. Mas empresas maiores, que tem muito mais gente, que tem que ser coordenado, a coisa tem que andar, que fluía, e que já tinha um processo fluindo já de anos de desenvolvimento e evolução, de repente estão jogadas cada um em casa, e aí tentando resgatar um cenário caótico. Né? Então, assim, o que está acontecendo daqui para frente com a produtividade? E aí eu deixo esse gancho para o Tentim continuar. Mas, assim, atenção quando você gerenciar projetos em equipes virtuais, tem técnica para você saber fazer reuniões. Né? Vou dar só rapidinho uma dica rápida aqui, antes de passar, que eu acho que eu estourei meu tempo. Quando você for falar com a sua equipe virtual, não use muito o tal do WhatsApp, o tal do teclado. O WhatsApp é muito bom para algumas coisas, ou mensagem de texto, seja qual for a ferramenta, tá? Que o WhatsApp é o mais comum. Mas, se você usa ele para coisas rápidas, para decisões sim ou não, ou para marcar uma conversa, você está disponível? Podemos falar agora? Pô, aí o WhatsApp é ótimo. Você não ocupa o cara, não fica no telefone tentando falar com ele. Ele não, posso, está aqui o link, pum, entra numa videoconferência. Preferência para videoconferência. Porque eu estou vendo você, eu estou ouvindo você, eu estou entendendo sua expressão, sua intenção. Porque por telefone já é melhor do que teclando, mas teclando é um desastre. Se você entrar em alguma polêmica, teclando para, porque vai sair briga. Né? Então, assim, a ideia é você resolver as coisas sempre face a face, se puder. Não pode, tudo bem, deixa um recado de áudio, pelo menos, mas então, muito cuidado com o relacionamento entre as pessoas que já estão estressadas, né? Que já tem 1000 coisas para fazer, e mais as crianças que não estão na escola, né, Trentinho, estão em casa, e aí você tem que trabalhar também. Então, é um momento de muito cuidado, e os projetos têm que acontecer, porque a estratégia para sair dessa crise é através de projetos. Qualquer ação que você faça para mudar a situação, qualquer ação é um projeto. O que é projeto? Algo que você faz, que tem um início e fim, e que entrega algo exclusivo, algo que você nunca fez antes. Então, você faz um monte de coisa que você nunca fez antes. É sempre inovador um projeto. Certo? Então, com isso, eu deixo para o Trentinho, através do Vidal, e a gente fala mais. Ufa! É aquele negócio, né? Estou tendo que segurar vocês na unha aqui, mas o papo está muito bom. São várias ideias mesmo que acabam uma complementando a outra. E até em cima do que você está falando, Roberto, tem toda essa visão da Geek Economy, né? Baseada nas ferramentas colaborativas. E aí eu já aproveito o gancho aí para puxar o Mário para a conversa, que é o seguinte, essas ferramentas elas estão aí para facilitar a vida da gente, facilitar a vida dos times, e como que isso daí vai ser alastrado? Vai ser para o setor? Vai ser para geral mesmo poder usufruir? O que está vindo aí, Mário? Conta para nós. Vamos lá. Então, acho que essa questão de ferramentas é que muitas vezes a gente vai evoluindo no nosso conhecimento, na experiência, numa série de coisas. E conforme você atinge uns níveis de maturidade maior e de experiência, de capacidade, dá a impressão de que as ferramentas não são mais tão necessárias, mas é aquelas que levam a capacidade de criar suas próprias ferramentas. Então, a gente pode gerenciar uma equipe, a gente pode ter gerenciar uma empresa sem ferramenta. A grande problemática disso é que você vai ser menos eficiente e você não vai ter governança. Ou seja, você vai fazer as coisas gastando muito mais recurso, muito mais tempo, e a adoção de ferramentas, eu acho que ela precisa andar
com a par de pessoas e processos. Não tem uma mais importante que a outra, na minha opinião. Você não precisa dizer que uma ferramenta vai acelerar, ou só ter a metodologia vai acelerar. Você precisa de todas essas três coisas. Porque quem defende que você precisa só de um método, ele provavelmente está lidando com uma coisa muito pequena. Então, se poxa, não preciso de nada para gerar projetos aí, dá meia dúzia de posts aqui, design thinking, mais um Scrum, e aí eu posso começar a gerenciar o projeto. Tá. Se você tiver uma equipe que está distribuída em vários países, se você tiver 100, 200, 500 projetos na sua organização, não vai funcionar, não vai funcionar. Então, quando você não tem uma ferramenta que te permita escala, você vai começar a patinar e ter uma série de problemas. A maneira que eu enxergo o uso de ferramentas é que ela é sempre um suporte para você poder subir de nível. Então, você escolhe uma determinada ferramenta, não tem como dizer qual que é a melhor ferramenta, né? Um monte de gente manda mensagem para mim, qual é a melhor ferramenta de projetos? Qual é a melhor ferramenta que eu devo usar para a minha equipe, para a intranet? Não funciona assim. A gente faz um assessment da empresa, a gente entende a estrutura organizacional, o design de funcionamento das equipes, os seus processos e a otimização operacional, e aí escolhe uma ferramenta que é adequada para a sua empresa. Por isso que tem um monte de ERPs por aí, por isso que tem um monte de PPMs por aí, porque eles atendem a diferentes necessidades. Então, basicamente, eu enxergo a ferramenta do simples, é o seguinte, né? Tem algumas empresas que ficam falando, eu não preciso de ferramenta, porque isso aí é demais. Quando a gente tiver mais avançado, a gente vai pegar uma ferramenta. Isso é a mesma coisa que você imaginar que você não vai dar uma calculadora lá para o seu filho, porque ele primeiro precisa aprender a fazer todos os cálculos mais complexos de todo, para daí depois você dar uma ferramenta para ele, que é a calculadora. E não é assim que funciona. Ele começa a aprender a fazer conta, você dá uma calculadora básica para ele começa a melhorar na coisa, você dá uma calculadora financeira para ele, por exemplo, aí começa a melhorar na coisa, dá uma calculadora científica para o cara. Então, à medida que a organização evolui, ela precisa, como se fosse um animal, aí ele vai trocando de pele, você vai trocando de ferramenta. Você começou a gerenciar sua padaria no Excel. Agora você já tem 3 padarias. Você vai para um ERP em nuvem mais barato ali, qualquer um aí, Bling, Conta Azul, qualquer coisa. Agora já tem uma rede de 100 padarias. Agora você já é uma rede, sei lá, do tamanho da Cacau Show. Você vai precisar ir trocando de ERP, não tem esse negócio. De projetos a mesma coisa, de colaboração, de intranet, de todas as coisas. Então, quem não está investindo hoje em ferramentas, está fazendo uma conta muito burra. Porque quando eu penso em termos de ferramentas, seja qualquer uma, né? Não estamos aqui falando de uma determinada ferramenta, mas, por exemplo, você vai para Google Business versus Microsoft 365. São coisas ali compatíveis. Valor é mais ou menos a mesma coisa. Você vai pagar aí R$17 num plano básico de Google ou num plano básico de Microsoft, enfim, R$30, alguma coisa assim. E aí eu estava numa discussão com uma ação algumas semanas atrás, e o cara falando, poxa, mas a gente está pagando, sei lá, dá quase 300 mil por mês, precisamos cortar essas ferramentas, né? Eu falei, cara, mas que conta é essa, né? Você está pagando 300 mil por mês, mas quantos funcionários você tem? Então, se é R$30 por pessoa, você tem 5 mil funcionários, aí a conta é 30 por pessoa, né? Não é olhar o valor total lá. E aí você pensa que muitas vezes o pessoal tem essa ferramenta. Quando eu trabalhei no serviço público, né, trabalhei 15 anos na Força Aérea, a gente passou por um momento lá bastante ruim, que parece que foi superado agora, que foi utilizar aqueles open, várias coisas aí, né? Você usava aquele open office e aí você recebia um Excel do fornecedor, você abria, não conseguia ver nada. O cara te mandava um documento, você abria no open office, você abria, não conseguia ver nada. Enfim, então é grátis, mas só que um funcionário que ganha 16 mil reais, o cara tem que refazer a planilha inteira. Vai gastar uma semana naquilo. Aí, pô, que economia que você fez nesse negócio, né? Então, quando você está falando de qualquer uma dessas, seja Google, seja Microsoft, né, que tem os seus offices ali ou outra coisa, a conta que eu faço na minha cabeça é o seguinte, você vai pagar R$20 por mês, por exemplo, de licença. O funcionário que tem uma licença não é qualquer pessoa, porque o faxineiro não precisa de e-mail e de office, a pessoa de portaria não precisa, então tem pessoas que não vão precisar. As pessoas que precisam de office, o cara já tem um notebook, que custa, né, um desktop, custa 3 mil reais, aí 5 mil reais. E essas pessoas, se você for pensar em um nível júnior, vamos jogar bem baixo aqui, o cara ganha no mínimo R$1.000.
certo? R$1.500, R$2.000. Então, se o cara ganha R$2.000, só facilitar a conta aqui, e custa R$20 por mês para dar office para o cidadão, se a gente pegar as horas dele do mês lá, 200 horas de trabalho, mais ou menos tipo uns R$20. É 1 hora de trabalho da pessoa, ou 2 horas de trabalho daquela pessoa. E aí a gente pega e dá um open office para ele, e o cara não está trabalhando em cloud, ele não tem Slack, não tem Teams, ou não tem SharePoint, enfim, não tem nenhuma dessas ferramentas aí de qualquer vendor. Aí o cidadão faz o quê? Abre o open office no computadorzinho dele, faz uma planilha aqui, aí ele espeta o pendrive, sobe lá no 3º andar, espeta o pendrive no computador do secretário para poder imprimir, o cara já perdeu 1 hora para fazer esse negócio. Ele manda um arquivo por e-mail para a pessoa poder trabalhar, né? Então, essas coisas são muito atrasadas e perdem a eficiência da organização. Você pensa, por exemplo, imagina que a gente fosse criar um PowerPoint juntos aqui. Eu preciso da ajuda de vocês. Uma equipe, não precisa nem ser tão grande aqui, uma equipe de 5 pessoas. Aí eu crio o rascunho do PowerPoint e eu mando para vocês por e-mail. Cada um baixa o seu PowerPoint no computador, e aí eu vou receber o PowerPoint traço Roberto, PowerPoint traço Vitor, PowerPoint traço Sérgio. Vou abrir os 5 e vou ter que ficar procurando o que o cara mudou para eu poder juntar no 6º, que é o meu, para eu fechar a apresentação. Então, assim, o negócio não tem o menor sentido. Você pode colaborar numa planilha lá, você pode colaborar numa apresentação, seja em Google Sheets, seja em Office 365, enfim. Então, quem não está procurando se capacitar em ferramentas e a empresa que também não está procurando isso, para mim está fazendo um serviço de amador. Porque sempre está querendo subir nível ali e profissional usa ferramenta de profissional. Então, se eu sou um corredor que corre uma vez a cada 3 meses, aí eu vou lá e compro um tênis de R$100. Se eu sou um corredor que já está começando a ficar mais, né, melhor aí em termos de amadorismo, eu vou comprar um tênisinho melhor. Quando você chega, por exemplo, imagina um profissional top aí do mundo, cara, pensa lá, cara, sei lá, Cristiano Ronaldo. Você acha que o cara vai usar uma chuteira de R$10? Não é porque a chuteira custa R$10. Não estou falando para você comprar um negócio caro. Mas o cara, qualquer milímetro de performance que o cidadão tiver, ele está na frente da concorrência dele. Então, ele vai comprar o suplemento melhor que ele puder naquele momento, ou ele vai comprar a camiseta melhor de aerodinâmica que ele puder naquele momento, a chuteira, o tênis melhor que ele puder, o cara que é ciclista compra também. Então, assim, em termos de ferramentas, em todas as empresas que eu estive, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre trouxe isso como uma cultura muito forte, que obviamente que precisa ter processos e as pessoas têm que ser capacitadas, que não adianta comprar um software e disponibilizar ali e ninguém usar, né? Até para fechar aqui e dar um tempo para o restante do pessoal falar, mas a gente precisa desenvolver essa competência como empresa e como pessoa. Se você como pessoa não está se desenvolvendo nessas ferramentas, está para trás também. Porque hoje, sim, você vai contratar qualquer pessoa, ele precisa saber mexer no Excel, enfim, em algumas outras ferramentas aí, num ERP, dependendo de qual é a sua área, num CRM, se você é de vendas. Se você não sabe nada disso, dificilmente você vai conseguir trabalhar numa empresa boa aí, de verdade, porque você pode chegar e você fez MBA de vendas e sabe tudo de vendas lá, eu vou entrevistar você para trabalhar na minha empresa, sou diretor comercial, você vai ser gerente comercial, aí eu viro para você e falo, cara, quais CRMs que você conhece aí, quais que você usou já na sua vida? Aí você fala, cara, ferramenta não é importante não. Eu controlo meus leads aqui num caderninho de papel que eu tenho, enfim, eu tenho uma planilha do Excel lá no meu celular. Aí, cara, você vai cuidar de uma equipe de 10 vendedores, 40 vendedores. O CRM que eu uso aqui na minha empresa é Salesforce, seja qualquer coisa. Você nunca usou isso? Então, eu não posso contratar você. Mário, então, a ferramenta do seu ofício precisa ser conhecida, né? Vai lá. Eu vou apanhar depois disso daqui, velho. Porra, mas não dá para segurar vocês falando. Eu acho que é muito importante tudo isso que está sendo tratado. E assim, agora no final, a gente vai fazer um encerramento lean, tá? Então, estamos fechando agora o segundo bloco. Vamos seguir para o próximo bloco. E aí eu queria só fazer uma pequena homenagem ao time que está suportando todo esse evento aqui, né? Desde parece que é de segunda-feira, mas a gente já está há 3 semanas trabalhando nesse evento. É a landing page, são os grupos de WhatsApp, o e-book,
o Mente, as perguntas que estão rodando, o podcast, não era para falar, mas, bom, podcast disponível aí para a galera logo depois do encerramento dessa jornada. Mas a gente não pode deixar de falar da Sueli, da Deb, que está fazendo toda essa parte de bastidor para a gente, passando as perguntas, interagindo nos chats. O Rodrigo mesmo, que participou do segundo dia como mediador também. O marketing que está correndo atrás de tudo isso. Nossa equipe de designers e de desenvolvedores para pôr toda a parte tecnológica no ar. Sem contar o Roberto, né? E o próprio Stock, né? Que a gente que está nesse front aí batalhando, tá? Um imenso agradecimento a todos vocês. E como é Lean, eu vou fazer uma pergunta, vou pedir para 2 pessoas responderem a mesma pergunta e já fazer a sua finalização em 3 minutos, ok? Combinado? Isso porque já vai estourar um pouquinho. Então, a pergunta que saiu é o seguinte. Quem fez essa pergunta foi o Marino Tobias, que também participou da nossa live de segunda-feira. Ele perguntou o seguinte: tecnologia vai democratizar as oportunidades? E essa é a pergunta que eu deixo tanto para o Vitor quanto para o Sérgio Hart. 3 minutos para cada um para fechar com chave de ouro, minha gente. Bora! Vitor, começa, valendo. Tá sem som. Agora tá. Eu acredito que sim, cara. Tem um fator histórico que, se a gente olhar o preço, por exemplo, das tecnologias sei lá, início da década de 2000, ou pensa aí há 10 anos atrás, quando a gente falava de drone, era um negócio absurdamente caro, e hoje tem o meu dronezinho ali que faz coisas fantásticas. E o custo para produzir, o custo de comercial desse tipo de coisa, e que altera toda a forma como a gente se relaciona, até mesmo com os seres humanos, e como faz negócios, né? Eu acho que isso tende a democratizar, sim, vai ficar mais barato cada vez mais acessível, e, por consequência, pode impulsionar o que é muito falado até no Japão, que é a sociedade 5.0, que é quando você tem uma organização, uma sociedade em que as tecnologias desenvolvidas na Revolução 4.0, Big Data, inteligência das coisas, internet das coisas, enfim, cybersecurity, tudo isso orientado ao bem-estar do ser humano, à qualidade de vida do homem. Eu acho que isso é uma tendência. Aliás, acho que a gente precisa disso de maneira muito forte. Se for pegar lá o Homo Deus, eu não lembro quem citou aqui, acho que foi o Sérgio, né? Citou o autor. Tem um capítulo inteiro que o cara fala no livro sobre a morte da morte, e que você está abordando praticamente a longevidade a partir da tecnologia. Então isso é fantástico. E até pego aí carona, porque a gente falou tanto de ferramenta, pelo amor de Deus, eu não sou contra ferramentas não, tá? Eu sou um defensor assíduo. Eu só abordo com mais intensidade o aspecto humano por uma coisinha. Eu fiz neurociência. Então, eu explorei 5 anos da minha vida entendendo o que acontece na cabeça do ser humano. E sabe qual a conclusão que eu tenho? Que eu não sei o que acontece. Porque a gente sabe tanto quanto o que há no espaço, quanto o que acontece dentro da nossa cabeça. Sabemos muito pouco. Inclusive, há 3 anos atrás, a gente descobriu um novo neurônio. Então, tem um novo neurotransmissor. Então, tem tanta coisa aí que se aborda equivocadamente falando de comportamento. Quer ver um negócio? O cara fala de empatia. Tá boa. Empatia, para a maioria das pessoas do mundo, é uma falácia. E você tá aí me ouvindo, você pode não concordar, mas depois eu te justifico por A mais B. 98% das pessoas do mundo não são empáticas, são no máximo simpáticas. E por N fatores que acontecem aqui dentro. Fatores químicos, que você não é capaz de controlar, pelo menos por enquanto. Então, eu acho que é importante destacar aí com mais propriedade os fatores comportamentais que levam à formação de cultura dentro da organização. Então, queria colocar esse ponto. E respondendo objetivamente, sim, acredito que vai democratizar, e a gente tem um caminho de não apenas querer, mas a gente precisa que isso aconteça. Muito bom, muito bom. Pô,
Tá vendo? É só pôr time box que o negócio vai, que é uma beleza, né? Então, vamos lá. Sérgio, tua vez. Eu também concordo. Eu acho que a tecnologia ela vai democratizar com certeza, né, muita coisa. Mas eu acho que o grande desafio vai ser quem vai ter acesso à tecnologia, né? E eu acho que isso aqui é principal. Se você não der acesso à tecnologia, você vai aumentar o abismo, né? Então, eu acho que existem alguns exemplos bastante interessantes, como, por exemplo, se não me engano, a própria Intuit, na Índia, ela desenvolveu uma coisa em celular, tudo em cima de SMS, para que os produtores agrícolas, em vez de eles irem até os mercados para poder vender e aí tomar prejuízo, porque os caras que compram são tudo tipo máfia lá, monopólio, eles conseguem cotar preço em mercados diferentes. E eles já vão no mercado onde o preço do produto agrícola deles é melhor, né? Então, isso é uma tecnologia que está ajudando os caras a democratizar o acesso a melhores preços através de informação de uma forma muito simples, né? Eu ouvi dizer também que tem um WhatsApp na Índia, ou tinha, né, que começou que você só usava o SMS e dava oi para a pessoa, porque era tão caro o custo da ligação telefônica que se você botasse oi já era suficiente, né? Então, se a gente conseguir desenvolver ferramentas que atendam a essa massa de pessoas do campo, sabe, pessoas mais humildes, e que possam ajudar elas efetivamente, você pode ter uma redução desse gap, mas a chave, né, desse negócio, o segredo disso é o acesso à tecnologia. Isso é que é muito importante, ou seja, as empresas de software, as empresas de tecnologia têm que ter essa preocupação, como o Google eventualmente tem, que está botando satélite para tudo quanto é lado, e está botando satélite para que você possa acessar a internet de lugares que normalmente você não acessaria. Isso é muito importante, porque se você vai no campo, até mesmo no Brasil, você não consegue ter telecomunicação, né? Até no próprio setor agrícola você não consegue. Então, muitas empresas que são poderosas de agricultura, elas desenvolvem, elas contratam frequências de 4G junto às operadoras telefônicas, né? Desenvolvem soluções para que eles possam botar tecnologia lá de coletar informação do campo, né? Então, isso seria uma democratização da tecnologia, a meu ver, que seria bastante interessante. Essa que é a minha visão. Show, show. Tá dando pena aqui que está acabando, né? Infelizmente acaba. Bom, para finalizar essa conversa, eu só queria, até como agilista, né? E a gente falou muito de ferramentas, e aí também puxando um pouco de sardinha para o lado do próprio Victor, relacionamento com pessoas, algo vivo, né? E aproveitando que o Roberto falou também de você usar uma ferramenta de conf, olho no olho, é mais do que processo, é mais do que uma ferramenta, é um modelo de vivência. Então, use e abuse desse tipo de tecnologia. E para fechar essa conversa, e aí eu vou pedir para o Ponzi e para o nosso amigo Mário fazer aí o bate-bola final entre eles, a velha dupla, Bebeto e Romário, Diego e Robinho. Vamos lá. Fecha para a gente essa ideia aí e fala um pouquinho sobre o que se espera dos próximos projetos aí. Será que a gente vai ter um plano Marshall vindo aí? Como que a gente fecha isso? Vai lá, Trentin. Vai, Trentin. Bom, vamos lá. Eu acho que vai vir alguns incentivos do governo que já estão vindo, e o que acontece é que isso é muito difícil de impactar todas as empresas, né? A gente vê um movimento de algumas empresas para poder manter os funcionários. É um efeito bem difícil aí de se prever. Eu, particularmente, não fico julgando muito aí a questão de política, não, porque eu acho que também olhar de fora, olhar no passado é sempre mais fácil, né? Eu não sei o que eu faria ali estando naquela coisa. O que eu vejo em termos de país, só para ser rápido aqui, é que o Brasil é um país que não tem tantos recursos quanto os Estados Unidos, por exemplo.
Porque muita gente, pô, mas os Estados Unidos está botando um monte de dinheiro. Cara, a Dinamarca, tenho amigos lá na Dinamarca, o cara deu dinheiro para todo mundo que você imaginar. Agora, um país desse tamanho. Então, você está falando de Finlândia, Dinamarca, cara, poxa, eles estão melhor preparados mesmo, né? Aqui o Brasil tem uma outra situação e um outro tamanho. E os governos do Brasil já não estavam com tanta grana assim, né? Os governos do estado já não estavam tão bem, algumas prefeituras, o próprio governo federal. E daí a gente fica naquela entre dar incentivos e ajudar, porque, obviamente, se eles não vierem, a recessão pode ser pior, mas também um endividamento de governo que vai começar a trazer problemas de câmbio, de taxa de juros. Eu recebi uma notícia aqui que eu acho que era da Standard & Poor's, não sei quem, que está prevendo rebaixar o crédito do Brasil por causa do dinheiro sendo utilizado para isso, né? Porque, claro, você está usando grana, você vai pegar dinheiro de que lugar, né? Então, eu acho que a gente precisa, não sei quanto, até essa própria discussão de se a gente deve continuar em quarentena, volta por causa da economia, eu acho que é muito difícil, porque tem dois lados bastante polarizados, um que você deve ficar no isolamento total e outro que talvez a economia seja pior, mas não tem um consenso de dados, é um negócio muito confuso nesse momento mesmo, né? Como o próprio pessoal falou aqui logo no começo, é uma crise bastante maior do que as outras. Então, acho que vai ter uns planos de incentivo, talvez não algo tão grande aí como um plano Marshall da época, né? E mais muitos negócios, infelizmente, eles não vão sobreviver. Então, eu vi uma outra notícia também de que 3 milhões de restaurantes vão fechar no Brasil e não vão reabrir de novo. Porque, cara, fechou, alguns têm delivery, outros não tinha e não vai voltar. Então, tem algumas empresas que, infelizmente, não vão voltar. A pessoa vai ter que se reinventar, criar um outro negócio, né? Não estamos falando aqui da retomada, mas pode ser que você não consiga fazer aquilo com o seu próprio negócio. Olá, Roberto. Olá, eu acho que muitos restaurantes vão fechar, mas essas pessoas vão ter que fazer alguma outra coisa. Uhum. Então, assim, não vai ser o caso de eu vou fechar meu restaurante e vou buscar emprego, porque não vai ter emprego. Então, eu vou ter que fazer alguma outra coisa. É aquela coisa velha máxima do Einstein, né? Essa energia não se cria, se transforma. Né? Então, assim, o que a gente vai ter, eu tive que sair hoje para o escritório para buscar um negócio lá, e na volta eu fiquei pensando assim, poxa, o landscape vai mudar daqui a pouco, né? Porque o restaurante que estava ali já não está mais, a sorveteria que tinha ali já não tem mais, mas já abriu uma outra coisa ali. Então, assim, a gente não vai conhecer nossa cidade daqui a um pouco, porque os negócios vão mudar, né? Então, assim, vai ter uma transformação de coisas, né? Mas, e isso, como a gente falou no início, também cria oportunidades. Né? Onde morre um aqui, nasce um outro lá, de alguma forma. Então, assim, onde um perde, outro ganha. E é a questão de se preparar para você perder menos e, de repente, ganhar ali na frente, né? Então, outra coisa que eu acho que vai acontecer, né? Tenho certeza, de uma certa forma, só não sei de que forma nem quando, mas as empresas que estão freando tudo, elas vão ter que, de alguma forma, continuar depois, né? Então, assim, todo mundo suspendeu as coisas que estavam fazendo. É meio como assim, nova direção, entra uma nova direção, para tudo, deixa eu ver como é que estão as coisas, aí eu vou retomando aos pouquinhos, né? Então, assim, parece que entrou uma nova direção em tudo que é lugar. Então, para tudo, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, esse choque, né? Então, tem todo período de mudança tem esse pico de choque, de medo, de não aceitação, de o que eu faço, e aí essa retração, né? Essa coisa acontece, a reação é natural. E depois de um ponto, você acostuma, até com o pior choque. Morreu alguém da sua família, que você amava muito, morreu, sei lá, né? Não vou falar de morte, não, mas assim, aconteceu alguma coisa muito grave. Você vai levar um choque, você vai ter um luto. Então, um período ali, que aquilo ali, né, da incredulidade, da não aceitação, da revolta, aí depois você aceita. Da aceitação, vai partir para uma outra fase, que é assim, bom, eu não quero ficar aqui embaixo, eu quero voltar, eu quero sair desse buraco, eu quero sair, né, natural, o ser humano ele não quer ficar naquela situação, ele vai, né, vai ser rápido para uns, devagar para outros, mas em algum ponto todo mundo vai retomar, né, como eu falei mais cedo. Então, assim, as empresas vão ter que começar a fazer negócio de novo.
Elas não podem ficar paradas, suspensas no tempo. Então, assim, vão ter que fazer o negócio da forma que conseguirem. Então, é aquela coisa da água. Você bota uma pedra aqui, ela vai achar um caminho em outro lugar para passar, mas ela vai passar. Os negócios vão continuar. Né? Então, assim, vai voltar a pessoa trabalhar no escritório de uma forma ou de outra, se vai ter isso, não vai ter. Se não vai ter isso, vai ter outra coisa. Entretenimento não tem show, vai ter show live, vai ter alguma coisa para monetizar isso. Daqui a pouco vai acabar essa coisa do grátis. Né? Todo mundo vai fazer tudo de graça agora, isso não sustenta. De alguma forma, depois alguém vai ter que cobrar pelo valor, pelo serviço. Né? Então, assim, esse momento vai passar. E vai começar a máquina vai voltar, a engrenagem vai voltar a rodar, seja as pessoas indo trabalhar ou não, ou de outra forma, mas não sustenta ficar travado muito tempo. Entendeu? Então, assim... E o continue, o seu negócio também vai continuar, então, né? Exato. Continue o seu negócio a pedidos. Eu botei até uma camisa especial, né? Aqui, ó. Seu futuro começa aqui, agora. Né? Assim, o resto do seu negócio começa aqui. Continue, a partir de agora, um novo negócio. E estamos juntos nessa jornada, gente. Tudo isso só aconteceu devido à colaboração de muita gente. E vocês fazem parte desse novo normal que a gente desenhou. Isso traz muita satisfação para a gente. Hoje tem mais uma última pesquisa no Mente aí, para vocês, a partir de, vamos por meia-noite aí, mais ou menos. Amanhã já tem podcast, para quem perdeu, essa semana sensacional, tem o podcast. E o que vem mais aí, Roberto? Me ajuda, cara. A gente ouviu aí, ao longo desses 4 dias, foi assim, uma experiência incrível, né? Assim, que foi possível graças a esses grandes amigos que estão aqui com a gente, trocando, se doando, mas o pessoal quer mais. O pessoal quer assim, tudo que eu vi aí, bacana, mas me ajuda, me dá mais informação, me mostra mais o caminho, assim, parar por aqui. Então, a gente está viabilizando, já estamos com quase todos os OKs. Encerrando aqui, só lembrando também que tudo isso a conjunto de parceiros, que são os nossos mentores, nossa equipe de produção, quem está nesse apoio, e a maior ideia que fica do Continue Seu Negócio vamos aterrissar, vamos pôr um plano de continuidade para funcionar, e é isso o nosso objetivo. Então, além da parte de acompanhamento, também tem a parte da mão na massa, aguarde. Tem muito legal, cara. E agradeço demais a participação de todos, Vitor, o Gilberto, nossa equipe. Eu queria aproveitar esse encerramento e desejar a todos um ótimo final de semana agora, né? Porque amanhã já é sexta-feira, e nos acompanhem, que eu acho que tem muita coisa para a gente crescer juntos e fomentar essa rede colaborativa, que é o que vai movimentar mesmo a nossa economia. Muito mais obrigado. Fácil ir junto. Mais fácil ir junto. Boa noite, pessoal. Obrigado.